Amém? Vocês estão com uma cara de crente? Cara de quem foi abençoado já? Crente de domingo, sabe qual é? Aquele que vem meio dormindo assim, né? Ou é só eu? Meu Deus, é só eu. É assim melhor ver você sorrindo. Glória a Deus. Se for para chorar, só na presença do Senhor. Amém? Abençoa o teu irmão aí. Levanta a mão para ele. Levanta a mão para ele assim: eu te abençoo. Em tudo. Em tudo eu te abençoo. Em todas as áreas da tua vida. Não abençoa só um, não. Abençoa várias pessoas. Glória a Deus. Eu vou pedir que você já me abençoou, né? Tu orou pela minha vida? Quem orou pela minha vida para ouvir Deus? Então tu vai ter que aguentar o que Deus falar. Foi você que orou por mim. Não viu? Só Deus deu 2 amém agora. Amém ou não amém? Amém. Amém por isso. Glória a Deus. Que louvor, hein? Que momento que a gente tem de ficar adorando. É porque não me cabe deitado aqui, senão eu ia ficar deitado ali. Dá vontade de ficar só deitado, né? Curtindo o Senhor. Adorando com um gesto de louvor. Mandando um beijinho do nosso Deus. Abraçando o Espírito Santo. Meu Deus. O que eu quero trazer para nós agora, antes de começar a mensagem, eu quero convidá-lo a você a pegar o seu celular, colocar no silencioso. Se você tiver uma ligação importante, você pode botar no modo vibratório e depois pode atender lá na rua, amém? Se for Jesus, você atende aqui com a gente. Da gente ver o que ele tem para dizer para nós, né? Eu ia dizer, bota os seus filhos no silencioso, mas já estão lá também, então tá tudo bem. Só quem tem filho sabe, né? Os modos. O meu filho dá para botar no silencioso, mas ele fica no vibra ainda. Amém. Eu quero pedir também que você pegue as suas armas carnais e jogue no chão. Porque às vezes a gente vem para a igreja querendo lutar com Deus, precisando de algo que me dá, né? Então larga as suas armas, tira tudo que tem aí, relaxa. Nós viemos para a igreja, para o culto, né? Pensando que vai falar com o pregador, pensando que o pregador vai contar uma historinha qualquer. Mas a mensagem, eu como pregador hoje sou apenas um veículo, uma condução da palavra. Que a palavra de Deus, ela é essa aqui. Amém? Feche os olhos. Quero orar contigo. Espírito Santo, obrigado por este momento. Nós não temos pressas da tua presença, não temos pressa. Nós já começamos a eternidade contigo, então nós já começamos aqui. Então, tudo que o Senhor quer que vivamos aqui, tudo que o céu vive, nós queremos viver aqui, segundo a tua vontade, Senhor, em tudo. Eu sou, Senhor, o teu canal nessa noite, para a tua igreja. Espírito Santo, usa a minha voz, usa a minha vida, para transmitir o que tu queres para o teu povo, Senhor. Assim como tu tens usado todos os profetas, Senhor. Usa-me, esse pobre servo, na tua presença, Senhor. Que só quer transmitir o que o céu está transmitindo. Espírito Santo, tu podes agir a qualquer momento. Tu tens liberdade. Tu pode curar agora, no meio ou no final. Tu que sabes.
Senhor é soberano neste lugar, Tu és exaltado neste lugar. Então Tu podes parar a hora que quiser, Tu podes me parar a hora que quiser. Tu podes falar o que for necessário, Senhor. Então usa a minha vida. Usa-me quem prega e usa quem recebe. Abre os ouvidos do Teu povo, Senhor, para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode ir dando glória. Enquanto eu fico em silêncio, você dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Como eu falei, a gente não tem pressa. 11h30 a gente vai estar em casa. Pode ficar tranquilo. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vou me perfumar um pouco aqui. Eu gosto de sentir o cheiro do óleo da unção, sabe? Eu gosto porque eu lembro que em 2008 eu estava orando no meu quarto. Já contei essa história para vocês, mas eu conto de novo, que é uma experiência que edifica a tua vida. Eu estava orando no meu quarto sozinho. E aí eu passava, tinha um vidrinho daquele de mirra, né? Eu passava na mão. E aí isso se repetia todos os dias, eu fazia isso. Eu orava da meia-noite às 4, da meia-noite às 3, dependendo do dia. Tem dia que eu orava e acordava de joelho, 6 da manhã. E aí chegou uns dias que eu passei a não usar mais o óleozinho, né, que eu costumava passar assim, para ficar, né, para dizer que eu estava na presença. E aí aquele cheiro começou a inundar o meu quarto automaticamente. Eu disse, meu Deus, eu nem passei nada hoje. E automaticamente o Espírito Santo se fez presente. E eu começava a orar por tudo, pela rua, pelos cachorros, orava por todo mundo, para ter o que orar. E a gente diz que não tem o que orar, né? E aí eu começava a ouvir, sabe, quem tem essa experiência já sabe, né? Começava a ouvir coisas estranhas, né? Inefáveis, maravilhosas, coisas do céu. Eu via anjo, eu começava a falar com os anjos. É verdade, meu. E aí que eu começava a ouvir as águas, o barulho de águas correndo assim como cachoeira, sabe? E nem água tinha perto da minha casa. Aí eu começava a ouvir coisas assim, para eu começar a entender e a participar do céu, eu tenho que viver o céu. Eu tenho que largar a terra para entender o céu. E esse era o meu desejo. Chegou até uma vez que, tanto que eu ouvia coisas que me edificavam, né? Eu ouvia as asas do anjo batendo em volta da minha casa. Eu ouvia isso porque eles estavam para me proteger, para me defender, porque eu morava, nesse tempo eu estava morando em Floripa, morava sozinho lá, numa kitnet pequenininha, eu estava lá orando. Enquanto tudo em volta era loucurada, né? Você sabe o que é aquela UFSC lá em Floripa, lá, uma doideira, onde Satanás predomina. E aí num momento desse, eu orando, porque eu sinto, eu comecei a ouvir um barulho de cachoeira mais forte. Foi mais forte, Aí eu lembro que eu acordei. Aí eu esqueci o arroz no fogo. Uma dessas eu estava tão vidrado e viciado de só entrar, chegar em casa, quando chegava do trabalho, 6h30, 7 horas, eu já ia para o quarto. Uma dessas eu botei o arroz esquentar ali, fazer um arrozinho, esqueci. Queimou tudo. E assim, é a água de Deus. Amém? Quem já teve experiência assim? Não estou falando do arroz, estou falando de Deus. Quem teve com arroz também? Ah, o arroz não teve. Amém. Uxi, meu Deus. É isso aí, ô meu Deus, tem um crente aqui. Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é a presença de Deus na minha casa. Oh, aleluia. A presença de Deus na minha casa. Então,
Vamos começar no tempo dos profetas, no tempo de Davi, no reinado de Saul, do rei Saul. Vocês sabem o que aconteceu com Saul, né? Ele esqueceu totalmente de Deus, né? Ele não estava nem aí. Começou a seguir os seus padrões, fazia os seus próprios sacrifícios, sem consultar o sacerdote, por aí vai, né? E antes disso, na guerra do exército de Israel, os soldados de Israel, eles iam para as batalhas. Então, eles sempre venciam a guerra porque Deus era com eles. Mas chegou um tempo que o exército começou a se achar, né? No tempo de Saul. Começou a se achar, nós vencemos. Teve uma que eles começaram a perder. Aí, na primeira batida, 30 mil soldados foram mortos. O que aconteceu? Eles recuaram, voltaram para o acampamento e disseram: nós precisamos da presença de Deus, porque eu acho que a presença se foi. Nós precisamos da arca. E nesse tempo, em meio a essa convulsão da guerra, essa morte de Israel, saiu um correndo e foi ter com Davi. Saul perdeu o trono, Davi reinou. Davi disse: tem coisa errada, precisamos trazer a presença de novo. O que aconteceu? Antes que Davi soubesse, antes do profeta Samuel, que reinou com Davi, quem era o sacerdote da época? Era o Eli. Lembra de Eli? A Bíblia até fala que ele tinha 2 filhos, né? Hofni e Finéias. Ele tinha esses 2 filhos. E os anciãos da guerra, os generais da guerra, pede para Eli liberar a arca para trazer conosco na guerra, junto ao campo de batalha, para que nós vencemos. E lá foi o Hofni e Finéias. Eles eram os levitas do templo da época. O seu pai era o sacerdote, Eli. E aí eles levaram para a batalha a arca. A arca de Deus, a arca da aliança, foi para a batalha. E aí começou a dar tudo errado, de vez. Porque o exército se esqueceu de Deus e começou a tratar Deus através de um amuleto que era a arca, o símbolo da presença de Deus. Não em si, porque a arca não tinha mais essa simbologia do poder, era a presença de Deus, né, para o povo. Mas eles estavam tratando apenas a arca, não o Senhor da arca, não o Deus da arca. E a arca da aliança ficou no meio do povo, não adiantou em nada. O exército foi dizimado. O que aconteceu? Os filisteus, o exército dos filisteus que estavam lutando contra o povo de Israel, levaram a arca para eles. Essa aqui, o motivo deles ganharem tanto. Vamos levar para nós. Vamos levar para a nossa terra. Vamos ler lá em 1 Samuel 4. Vamos lá. Meu Deus. Eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos hoje. Alguém pudesse ler para mim? Alguém se habilita? Ou Deus vai revelar? É brincadeira, irmão. Alguém aí que quer ganhar 500? Nem vou falar então. Pode ler, irmão. A oferta voluntária é melhor do que a... Pode ler. Meu Deus, olha isso. Isso é o início que nós temos que prestar atenção. O que nós estamos fazendo? Viram que durante 40 anos o sacerdote Eli reinou com Saul. Ele era o sacerdote, o rei era Saul. Nesse tempo eles se esfriaram. Cada um cuidava da sua vida. Esqueceram-se de Deus. E aí quando apertou a situação,
Aí eles foram pedir a arca. É engraçado porque toda uma situação que nós fazemos hoje, nós vivemos, isso influencia na nossa família, na nossa geração. Amém? Então entenderam? O exército de Israel solicitou a arca para ter como um amuleto, porque o inimigo sabia que onde estava a arca, ali estava Deus. Por isso que o povo de Israel vencia as guerras. E nessa batalha 30 mil homens morreram. Os filisteus roubaram a arca. Vamos pegar para nós, porque isso é muito poderoso. Vamos levar para nós, vamos levar para nossa terra. Levaram com eles. Era a presença de Deus na época ou não era? Era, né? Tinha a presença de Deus. Mesma coisa, os filisteus ficaram nesse tempo todo com a arca. O que aconteceu com eles? Alguém lembra da história? Ao contrário da bênção, veio maldição para eles. A arca foi roubada pelos filisteus para eles tirar vantagem disso. Então eles quiseram ter vantagem, ter o poder de Deus naquilo, para eles vencerem. Eles foram amaldiçoados com fome, peste, praga. Os filisteus foram amaldiçoados. Passou um tempo e disseram: isso aqui não está dando certo para nós. Vamos tirar a arca da aliança daqui. Só a presença dela já nos deixa doente. Vamos tirar daqui. Assim que os filisteus foram prejudicados, porque a bênção de Deus é para o povo de Deus, não é para o inimigo. E eles tentaram tomar aquilo que eles não tinham. Esse princípio da bênção, da arca da aliança, era para o povo de Deus, não era para o ímpio, não era para os filisteus. Por isso que, ao contrário, eles foram amaldiçoados. Liberaram a arca e mandaram levar. Leva para casa, parece que tem um crente lá, e levaram para ele. Ficou na casa de Abinadab. Alguém lembra o tempo que ficou lá? A arca da aliança ficou na casa dele 20 anos. Desse cara. Ele era levita. Eles eram sacerdotes do Senhor, Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Tinha os 2 filhos. Tu imagina, eu fico pensando agora, a glória de Deus, a presença de Deus na arca da aliança. Ficou 20 anos ali. É igual nós chegarmos aqui, está no ministério há 20 anos. Simbolizando a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus há 20 anos. E nada acontecia na casa de Abinadab. Nada. Os filhos, Uzá e Aiô, eram ministros de louvor. Eles vinham para a casa de Deus tocar, adorar. Adorar, né? E eles iam no culto nos domingos. Imagina, se a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, eles eram crianças quando a arca chegou na casa de Abinadab. Os filhos eram crianças. E eles cresceram. Foram na escola dominical. E a arca estava lá na casa de Abinadab. Mas Abinadab nunca prosperou. Sabendo disso, Davi reinou em seguida após Saul. Ele disse: está errado, vamos buscar essa arca. Vamos buscar a arca. Vamos trazer a presença de Deus para Jerusalém de novo e botar no templo, onde é o lugar dela. E Davi convocou todo o povo. O povo se animou: vamos buscar. Foram lá. Foram buscar. Foram na casa de Abinadab buscar a arca da aliança. Aí chegando lá, vamos levar. Prepara aí. Abinadab, eu acredito no contexto, né, de ficar tanto tempo. E acrescentando um dado aqui, a questão da arca ficar na casa de Abinadab não foi só 20 anos, porque quando Saul reinou por 40 anos, a arca já não estava ali.
Então acredita-se que uma geração, em média 60 anos, a arca ficou fora. Mais do que 20 anos, Abinadab tinha o conhecimento dessa arca e tinha como buscá-la. E na casa dele ficou um pouco mais de 20 anos. E nada prosperava. O ministério não crescia. Não prosperava. E ficava patinando. Davi disse: vamos buscar a arca. E foi buscar a arca. Chegou lá na casa de Abinadab: viemos buscar a arca do Senhor, nós vamos levar. Como ele era o rei, bora. Vamos ler 1 Crônicas 13. Consultou a Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos do povo. Davi foi buscar a arca com o povo. Abinadab, muito interessado na arca, disse: já era tempo, leva, tira isso daqui. Era só mais um móvel dentro de casa. Ele tratava como um móvel. Os filhos tratavam apenas como mais um balcão. Só não podia abrir a arca porque era proibido. Porque quem abrisse a arca era fulminado na hora. Isso eles tinham conhecimento. Tocar não podia. Mas adorar e cuidar, zelar pela presença de Deus também não faziam. Então eles focavam mais no que ia acontecer de ruim do que de bom. E hoje nós temos medo, né? Não vou pecar, senão eu vou para o inferno. Não vou pecar contra a presença de Deus. Então nós temos que entender. Quando eu passei a entender isso, que eu não peco, não é por medo de eu ir para o inferno. Eu não peco porque eu considero Deus. Eu quero honrar Ele. Não vou pecar contra o meu Deus. Eu quero honrá-lo. Ainda que seja difícil, a carne está lá, tá latejando, está batendo, eu não quero. Eu quero honrar o meu Deus. Nós temos que transformar o medo de ir para o inferno e não pecar por obediência, por respeito, por amor. E isso é o que Deus achou em Davi. É isso o coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aconteceu que Abinadab disse: Uzá, Aiô, meus filhos, vai lá, pega os melhores bois que tem. Faça um carro de boi novo. Novo, tem que ser novo. Para transportar a arca, porque o rei está vindo aí. E eles assim o fizeram. Colocaram a arca em cima do carro de boi. E Davi chegou lá: tudo pronto? Tudo pronto, meu rei. Bora para Jerusalém. E foram. Eram 20 quilômetros da cidade que eles iam até Jerusalém. Eram 20 quilômetros de onde Abinadab morava até Jerusalém. Então eles foram, e o boi foi levando a carroça foi levando a arca da aliança. Num determinado momento, o que aconteceu? Alguém sabe aí? O boi trupicou um dos outros, né? O boi tropeçou. E o boi se baixou. Nisso que vai baixando, o carro de boi vira e a arca ia caindo. Uzá, um dos filhos de Abinadab, correu e segurou a arca. Não podia tocar na arca. Ninguém podia tocar na arca, a não ser o sacerdote ou os levitas consagrados
para isso. Só existia uma tribo para isso, uma consagrada, a tribo de Levi, dos coatitas. Eram próprias para carregar a arca. E porque ele era levita também, não era? Uzá e Aiô eram, mas não podia. Eles não foram determinados para isso. Não é qualquer um que leva a presença do Senhor. Então Uzá foi fulminado ali. Morreu na hora. Vocês lembram disso? Quem lembra? Porque era um princípio, era uma lei de Deus. Não pode tocar na arca. Ninguém pode ver o que tem dentro. Ninguém pode ver. Determinação do Senhor e pronto. E assim, do jeito errado, eles estavam levando a arca da aliança para Jerusalém. Davi parou e pensou. A Bíblia diz que Davi se contristou, ficou triste porque alguém que estava ajudando ele foi consumido. Davi disse: está tudo errado. Ninguém toca na arca. Leva de novo, vamos deixar em algum lugar. E eles souberam que existia um homem ali perto, ali próximo, chamado Obed-Edom. Vocês sabem quem é Obed-Edom? Também ninguém sabia na época. Igual vocês, ninguém sabia. Era um Zé Ninguém que morava lá no fundinho da cidade. Meu Deus. Obed-Edom. E Davi disse: vamos levar. Ele não pediu, ele deu uma ordem como rei: leve a casa desse homem então. Leve a casa desse homem. Porque Davi ficou com medo. Mais alguém pode morrer no caminho desse jeito. E a arca ficou na casa de Obed-Edom. Davi retornou para Jerusalém e disse: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para buscar essa arca, o que eu tenho que fazer? Recebeu, leu as leis, porque Crônicas, Números, Deuteronômios ensina que como tem que levar uma arca. Quais as tribos eram divididas para isso? Para cuidar das tendas, o outro para tirar, para recolher as lonas, o outro para os músicos para consertar os instrumentos. Cada uma tribo fazia a sua parte. E Davi, esquecendo-se disso, ele se lembrou e disse: mas está errado, não é assim. Consultou os profetas, foi lá. Meu Deus. E Davi veio de novo. Agora eu sei o que fazer, vamos da forma certa. Antes que Davi saísse de Jerusalém para buscar a arca, veio alguém. Já haviam rumores e notícias da casa de Obed-Edom. E estão falando que ele está prosperando em tudo. Em tudo que ele bota a mão prospera. Não só ele, mas toda a família dele. Obed significa escravo. E para ter uma ideia, ele não era conhecido porque ele era descendente de Saul. Não estava nem nos planos de Davi. Então Obed-Edom era um cara fora dos padrões do rei. Ele não era que nem esses crentes atuais, né? Ele era fora dos padrões, ele estava lá longe, perdido. O Davi: mas por quê? Abinadab não prosperou. 20 anos. E a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses apenas. E ele prosperou em tudo. Como se fosse por 20 anos. Davi foi pesquisar mais sobre Obed-Edom. Quem é esse cara? Esse cara as pessoas, os vizinhos falam que ele canta louvores de segunda a segunda. Ele é muito simples, ora pelas pessoas, ajuda as pessoas, vai na igreja, presta culto a Deus. Davi, então vamos lá. Então Davi
retornou. Vamos lá na casa de Obed-edom, esse cara aí. Eu quero conhecê-lo. Imagina, um cara que era fora dos padrões. Para tudo. Ele estava quietinho assim, na vida, que nem você. Você vem na igreja, adora a Deus, ora no seu quarto, busca o Espírito Santo, mas ninguém está vendo. Talvez você pense, estou aqui sozinho, ninguém me vê, ninguém me reconhece. Eu lembro que quando o profeta Samuel foi orientado por Deus para ir na casa de Jessé. Samuel, vem aqui na casa de Jessé. Deus falando com o profeta Samuel, que eu tenho que ungir um rei da casa de Jessé. Engraçado que Deus disse, vem aqui. Não disse vai. Deus já estava lá com Davi. É a mesma coisa quando ele diz para nós, vai lá na casa do Andrew. Não, vem aqui na casa do Andrew que eu já estou aqui. Vem aqui orar com eles, comer uma pizza com eles. Oh, meu Deus. Revela, Jesus. Porque Deus já está lá. Se ele quer ungir o Andrew, Deus já está lá. Ó, fazia tempo que Deus já estava de olho no rapaz. Chegou Samuel na casa de Jessé, com todo respeito, pai de Davi, mãe de Davi, Samuel, profeta, seja bem-vindo, que temos para te oferecer, temos muita coisa. O Senhor me mandou aqui, porque daqui da tua casa vai sair o próximo rei de Jerusalém. Então tá, nós vamos pegar ali os novilhos, porque já era de costume sacrificar, né? Fazer o culto, prestar culto a Deus. E o Samuel disse, não, agora não, espera. Prepare, mas não façam ainda. Eu preciso saber de Deus quem ele está procurando. E aí veio os irmãos de Davi, um por vez, né? Um bem forte, musculoso. E Samuel olhou, se atravessou, não é esse. Mas tem um outro aqui, tem um segundo mais bonito. Não é esse. E foi, 5, 6. Acabaram-se os filhos. Deus se enganou. Olha a diferença. Davi nesse momento não estava no padrão dos homens, nem mesmo no padrão da sua família, nem mesmo era cogitado pelo pai, porque onde Davi estava? No campo, cuidando das ovelhas. Davi estava trabalhando para Deus, na dele, quietinho, não precisava de púlpito, só com a harpinha acústica dele, tocando. Davi sentava lá entre as ovelhas e ficava, ele exaltado, o rei exaltado no céu. E os irmãos dele eram homens de guerra também. A diferença é se nós temos a presença, nós temos esse coração. E Deus disse para Samuel, o homem vê o externo, mas eu olho para o coração. Não é este. Samuel disse, daí, olha só, Jessé, o pai da casa, disse, acabaram-se os filhos, todos que eu tenho estão aqui. Aí o profeta, já recebendo a revelação, diz, mas acabaram-se os seus filhos, não tem mais nenhum? Tipo, fica a dica, né? Ele, sim, existe um sim. Está lá no campo, é o mais novo. Mas, Samuel, vai chamar? Vai chamar. A mãe conhece o filho. A mãe disse, conhecendo o meu Davizinho, eu já sabia que era ele, por causa do coração que ele conhecia. Ela conhecia o coração dos filhos, o interesse de cada um. E Davi chegou na presença do Samuel. Samuel é para ele, és tu o escolhido. A revelação que Deus deu para Samuel naquela hora é, Samuel, é este o escolhido.
Deus disse: achei um, segundo o meu coração. Se Deus diz achei um, é porque Ele estava procurando. Então não se esconda, irmão. Você pode se esconder dos homens, sim, mas fique no teu cantinho, quietinho, adorando. Faça a tua parte de filho de Deus, de adorador, até que Deus olha para ti. O Salmos diz que, Salmo 14, 2, diz que o Senhor levanta-se do seu trono e olha para a terra e diz: tem alguém, será que tem entendimento de me adorar? Buscando alguém que adore a Ele com entendimento. E Davi, um menino, tinha esse entendimento. Talvez você seja um desses fora dos padrões, que está a serviço do Senhor, quietinho. Mas o Senhor está te olhando. Deus está vendo cada passo que tu dá. E vai chegar um momento que Ele vai olhar para ti no teu quarto e vai dizer: achei mais um. Achei mais uma aqui que entendeu o propósito. Davi chegou na casa de Obed-edom. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Tu acha que Obed-edom queria entregar a arca? Sim ou não? Não. Eu também não queria. A presença de Deus aqui, me prosperando. Agora, qual foi a diferença, meus irmãos? Da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom? Alguém arrisca dizer? Obed-edom, ele era simples. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ele queria a presença de Deus. Por isso que ele zelava, ele cuidava da arca, botou num lugar separado, não ficou na garagem, ele botou num lugar ali. É a presença de Deus, é o temor que nós temos. Vamos cuidar e vamos zelar por isso. Tu imagina só, em 3 meses ele prosperou, que em 20 anos o outro não prosperou. A presença de Deus está na tua casa? Se ela está lá, de que jeito você está tratando-a? Como um amuleto? Ou como a presença de Deus? Hoje, Jesus é a glória de Deus. Jesus Cristo é a presença de Deus. Se nós viemos na igreja todo domingo, ou na oração na quarta, apenas por um protocolo, porque a arca ficou 20 anos na mão de Abinadab, e ele ia na igreja, eles faziam as coisas como nós fazemos. Por que ele não prosperou? Porque foi a forma errada, não foi do jeito que Deus quer. Perderam a reverência na casa de Deus, a essência do evangelho, da adoração. Uzá e Aiô, que eram os ministros, os filhos de Abinadab, perderam a essência, ficou automático. Eles tinham cargos na igreja, não tinham ministério, perdendo o seu ministério, o seu chamado. O cargo é aquele que quer só púlpito, só quer coisas importantes. Agora o ministério, ele toca em casa. Quando tu é chamado para isso, toca o coração de Deus em qualquer lugar. É isso que nós temos que atentar. Nós estamos já há quanto tempo na presença de Deus, sem considerar a presença de Deus, sem levar a sério o evangelho, sem levar a sério o que Deus está falando. Às vezes nós brincamos de crente, brincamos de tocar, de dançar, de cantar, a gente brinca das coisas.
Mas não, os filhos de Obed-edom, a casa dele foi abençoada porque Deus já estava lá. E Obed-edom não estava nem no radar, não estava nem no plano de Davi. Então às vezes acontecem as coisas, o boi precisou tropeçar para que a presença de Deus fosse manifestada lá. E Deus, ao tempo favorável, exaltou Obed-edom. Ainda que você pense, Deus não liga para mim, Deus não está vendo que eu estou passando a necessidade. Por quê? Relaxa. A palavra que eu tenho para ti é que os bois vão tropeçar e o curso vai mudar. E Deus vai ter contigo. Continue. Apenas continue fazendo o que tu faz, adorando. Adorando, adorando, adorando. Adore, adore aquele que vive. Adore a Jesus, adore, exalte a Ele para sempre, exalte em todo momento. Amém? Davi veio buscar a Arca da Aliança da forma certa. Davi trouxe os levitas para isso. E a palavra, a regra de Deus é: só os levitas consagrados a isso farão isso. Tem uma imagem, Flávio, dos levitas levando a arca, para adicionar mais um conhecimento. Davi disse: eu preciso dos levitas aqui consagrados para isso. A Arca da Aliança é a presença de Deus, certo? A presença de Deus foi feita para ficar repousar sobre o homem ou sobre animais? Sobre o homem. Então o erro de Abinadab e o erro de Davi foi levar num carro de boi. E não, os levitas eram consagrados para erguer a arca e levar nos seus ombros. É a autoridade de Deus sobre o homem. E levavam nos seus ombros, não é de qualquer jeito, não. 20 quilômetros, uma distância. Sabe o que eles tinham que fazer? 6 passos. Fala, 6 passos, fala comigo, 6 passos. Eles davam 6 passos, não correndo, não de forma correndo. 6 passos eles paravam, quando for dar o 7º, eles sacrificavam um novilho para Deus. E nós queremos tudo rápido. Deus tem propósito em tudo, irmão. Você precisa andar nos passos que Deus quer que você ande. Não botar numa carroça para levar rápido. A presença de Deus é sobre nós, é sobre ti. Então os levitas levavam, tem outra imagem aí, Flávio, coloca dos levitas. Eles andavam 6 passos, no 7º eles paravam de novo. Davi consagrava mais um sacrifício ao Senhor. Mais um novilho para o Senhor. Mais uma oferta de sacrifício ao Senhor. E assim foi até chegar em Jerusalém, meu Deus. Haja paciência, né? Nós hoje a gente pergunta, né? Quanta paciência para fazer isso? Quer para o inferno? Aí para o inferno a gente não quer ir, né? Mas a presença de Deus a gente não quer fazer do jeito dele, do modo dele. Então a lei dizia 6 passos. Sacrifica, não é qualquer Deus, é o Senhor dos Exércitos. Amém? E assim foram, 6 passos, mais um sacrifica. 6 passos, mais um sacrifica. Nós temos pulado, né? Esses passos, temos até corrido com a arca nas costas, né? Às vezes a gente corre, né? Rápido, Senhor, com a tua presença. Como diz o Salmo, apressa-te, Senhor, para ir livrar-me. E a gente não deixa a vontade do Senhor, a gente faz a nossa vontade. "20 anos fora, 20 anos na casa de um crente meia boca,
É de se pensar, né? Quanto tempo nós temos de igreja, de congregação, e tem coisas que não mudaram. E a presença de Deus está na nossa casa, assim como estava na casa de Abinadab. Mas estamos fazendo errado. E Obed-Edom, fora dos padrões, não estava nem no rastro da geografia, não era nem hebreu. Obed-Edom, ele era da genealogia de Saul, ele era fora dos hebreus, ele não tinha nada a ver, sabe? Assim, puxa o cara aqui que ele é nosso. Não, ele é um cara lá no cantinho, adorando a Deus. Meu Deus. Assim como Jessé disse, Davi é o mais moço, ele não está nos padrões para ser rei. E nós levamos assim. Tanto faz. Tratamos a presença de Deus como um amuleto, né? Como algo para nos dar sorte. Entenda que se tivesse só você no mundo, Jesus ia morrer naquela cruz igual só por ti. Só por ti. Não é por causa de outro que está do teu lado, não, é por ti. Só por ti. Só por mim. Mesmo eu sendo ruim, mesmo sendo pecador. Interessante que nós estávamos lendo ontem o curso, a gente terminou o Deus Provedor. Não fala de Obed, mas eu estava lembrando que o povo, Moisés, quando estava incentivando o povo a adorar a Deus, o povo se corrompeu também. E com isso se esqueceram de Deus. É uma coisa que é incrível, né, irmão? A nuvem acompanhava durante o dia por causa do calor. De noite uma coluna de fogo os guiava por causa do frio no deserto. O povo viu os milagres e ainda reclamaram. Blasfemavam ainda. Moisés, o que temos comido? Moisés! Aí Deus envia serpentes para eles lá no meio do povo. E o povo todo é picado por serpentes. E começaram a morrer. Moisés, ajude-nos, estamos morrendo. Deus disse para Moisés: faça uma haste e coloque uma serpente de metal pendurada ali, uma serpente de bronze. E todo aquele do povo que olhar para essa haste, ele vai ser curado desse veneno. Deus, ele é tão bom com a gente que ele já estava predizendo, já estava antecipando o que ia acontecer. Porque aquela serpente lá, simbolizando a carne de Cristo, lá na frente, ela não foi, a serpente lá, ela foi introduzido veneno nela? Não. Então Deus quis dizer, o pecado entrou através do veneno das víboras. E Deus fez uma analogia, disse que Cristo viria. A mesma carne que não foi picada pelo pecado vai levar ela, vai levar os pecados e vai trazer cura de novo. Por que Deus usou uma serpente? Às vezes a gente confunde as coisas, né? Serpente não é o Satanás? Não. É contexto lá do Éden. Aqui é uma linguagem que o Senhor usou, dizendo que aquele que não foi picado pelo pecado, não tem pecado, a sua carne não foi picada, vai levar de todos eles sobre ele, na cruz.
E todo que olhar para Jesus seria salvo, teria vida novamente, seria curado. Amém? Vocês estão aqui ainda? Alguém já está tendo revelação? Está olhando para dentro já? Tem alguém que está olhando no interior, buscando revelação? A presença de Deus na minha casa, diga isso. Meu Deus. Eu quero finalizar. A presença de Deus. Às vezes nós pensamos, né? Ficamos criando nossas rotinas, nossas coisas e vamos na igreja, né? Uma vez eu conheci tinha uma vizinha nossa, né? Eu já contei isso, né? Que ela, quando a gente conversava com ela, eu comecei a falar de Jesus com ela, tá? Eu vou na igreja, sim, eu vou porque, né? Às vezes assim, eu vou quando eu estou muito mal, eu vou na igreja daí. Sempre que eu estou mal, eu vou na igreja. Semana passada eu estava muito mal, daí eu fui na igreja. Né? Lembra que eu falei? Daí eu disse assim: eu falo ou tu fala, Espírito Santo? O negócio não é amuleto. Essa é a diferença dos irmãos de Davi para Davi. Davi era de segunda a segunda. Não importa se tu está no ônibus, na escola, na faculdade, no teu trabalho, não importa, na tua casa, não importa. O que importa é o teu coração estar no reino 24 horas. Está em Deus 24 horas, isso que importa, irmão. O que chama a atenção de Deus em Davi é isso, que o coração dele é 100% para ele. É para Deus. Ele disse: achei segundo o meu coração. Achei Davi. Vamos colocar de pé.